cima. Vamos lá. Um exemplo aqui. O que seria meu i? É a quantidade de números que eu vou somar. Eu quero somar 10 números. E tá aqui, ó. Eu vou de 0 até 9, né? Porque o i menor do que... Ah, isso aqui é uma coisa que eu vou falar ainda. Vou de 0 até 9. Por que eu vou de 0 até 9? Porque o meu i, ele é um inteiro, certo? Por ele ser um inteiro, ele está começando em 0, eu vou pegar o 0 e vou até o i menor do que 10. O que seria esse i menor do que 10? É o primeiro inteiro... Fez um barulhinho de Teams. Fez. Nossa, foi baixinho, hein? Quase que eu não escuto. O que seria esse menor do que 10? Seria o primeiro inteiro menor do que o 10. Qual que é o primeiro inteiro menor do que o 10? Tipo, mais próximo do 10. É o 9. Então ele vai de 0 a 9. E de 0 a 9 são 10 espaços. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 espaços. Então, eu vou, na minha soma de números, eu vou ter 10 valores lá dentro. A gente soma igual a 0 também. Tem que inicializar a variável soma, né? Aí o que eu faço aqui? Soma mais igual a x. Beleza. O que é esse x? É um número que eu vou ler toda hora. Int x, certo? É um número que eu vou ler toda hora que meu loop iniciar. Eu posso declarar ele tanto de fora quanto de dentro. Se a gente declarar de fora, ele vai ser uma variável global. O que seria uma variável global? Você pode usar ela inteirinha na nossa estrutura do código, dentro de while, dentro de if, qualquer coisa. Quando eu declaro ela dentro desse escopinho aqui, ó, que seria o nosso laço de repetição, ela é chamada de variável local. Uma variável local só vai funcionar aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês que vou printar ela para você ver que ela não vai funcionar. Beleza. O que é esse meu x aqui que eu estou somando toda hora que meu código rodar? É um número aleatório que eu estou digitando. Quer ver? Deixa eu digitar ele aqui e vou rodar para vocês. Sim, x. Ó. Vou digitar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, já cometi um erro. Faltou a gente incrementar esse i, né? Nossa, como é que eu esqueci disso? Falta a gente incrementar esse i. Porque tá vendo? O i tá como 0 aqui. Ele sempre vai ser menor do que 10. Vocês concordam comigo? Se ele tá como 0 e não tem nada aqui aumentando ele, ó. Eu tenho que vir aqui e colocar i mais mais. Esse mais mais aqui é a mesma coisa que eu pegar o i e somar i mais 1 nele. Estou pegando o i que é igual a 0, pegando o seu valor atual e colocando 1 dentro desse valor. Então, se ele está 0 aqui, ele vai para 1. Se ele está 1, ele vai para 2. E por assim vai. Nossa, eu simplesmente esqueci, gente, de incrementar. Essa é uma das diferenças do while para o for. O for eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, tá somado aqui. Se eu quiser digitar outro, não vai deixar. Ou vai. Enfim. Aí, pra gente ver o resultado dessa soma, eu esqueci de colocar de novo. A soma é... Desculpa, gente, hoje eu tô esquecido. Beleza. Eu tô entrando no x. Soma mais igual a x. E mais mais. Beleza. Era pra estar parando, mas enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma é... Faltou printar a soma. Nossa senhora, gente. Foi mal. Tem que fazer de novo, calma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma é 55. Então,
A soma de todos os números de 1 até 10 vai dar 55. Agora voltando para aquele exemplo lá que eu estava comentando com vocês, tipo assim, eu quero pegar só números positivos. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Como a gente tem esse i sendo incrementado sempre quando eu quero. Como assim sempre quando eu quero? Eu posso colocar ele em qualquer lugar para ser incrementado, certo? Por exemplo aqui, ó. Como eu quero só a soma de números positivos, o que eu posso fazer? If x maior que 0, certo? Eu coloco na minha soma. Mas só que cadê o i incrementando? Tá faltando, né? Tipo assim, vai somar os números e não vai incrementar o i? A gente pode colocar o i aqui dentro. Mais. Se não, que tem o se não? Vamos ver. Se não, não faz nada. Não vou nem colocar ele aqui. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Vou começar a colocar números negativos só para vocês terem uma noção. Ó. Beleza. Menos 1, menos 2, menos 3. Vou colocar vários menos 3 só para ser mais fácil de digitar. Tá vendo que eu estou digitando menos 3 infinitamente? Meu programa não está parando. Ele não parou, certo? Por que não parou? Porque ele só vai atualizar o meu i quando eu estiver dentro da minha condição de ser positivo. Essa é uma das maravilhas do while. O for ele já não tem tanto essa autonomia de manipular quando você vai atualizar o seu código, quando você vai atualizar seu iterador. Agora, por exemplo nada, né? Eu tenho que terminar de mostrar para vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Aqui o tanto de menos 3 que eu digitei. E nenhuma vez o meu i foi atualizado. Pelo fato do i não ser atualizado, ele sempre vai ser 0. Certo? Ele sempre sendo 0, ele vai ser sempre menor do que 10, porque 0 é menor do que 10. Ele nunca vai sair daqui, ó. A gente sempre vai digitar um número e vai verificar. Menor do que 10, menor do que 10, maior do que 0, maior do que 0, maior do que 0, maior do que 0. E se ele for maior do que 0, a gente cai nessa condição. Aí sim o nosso i vai ser atualizado. Tá vendo? Então isso serve meio que um filtrozinho de números que a gente está criando. Certo? Alguma dúvida? Não? Vocês entenderam o funcionamento do while? Nós tem melhor vocês entenderem. Só a parte do mais. Beleza. Eu vou mostrar o for para você. Não, vou mostrar o for não. Vou explicar aqui mesmo. Você vai entender melhor o mais quando eu explicar o for. Vamos lá. O i aqui a gente usa esses iteradores, né? Esse é o nome mesmo, é iterador, para fazer esses laços de repetição. Comumente a gente usa a variável i para isso. Beleza. A gente usa o i para isso. Certo? Aí tá. Eu iniciei meu i aqui. Deixa eu colocar ele aqui perto do while, porque geralmente eu coloco perto do while mesmo. Eu iniciei meu i igual a 0. O while, ele funciona assim. A gente coloca o comando e coloca uma condição aqui dentro. Qual que é essa condição que eu criei? Enquanto o i for menor do que 10. Certo? O i, quando ele inicia, ele já é menor do que 10. Você concorda comigo? Aí, o que eu estou fazendo aqui dentro do meu while? Quando eu coloco o i++ dentro do meu while, significa o quê? Que eu estou adicionando 1 a cada vez que chega nesse i++. Deixa eu tirar esse if aqui para ficar mais fácil de entender. Beleza, cada vez que eu chego no i++, eu adiciono 1 a esse i, certo?
Ó, eu vim cá, digitei meu x. Eu vim cá e somei ele, a variável soma que estava aqui. Depois que somou, vem cá no mais mais. O que isso significa? A cada looping que eu faço aqui, ó, declarar o x, digitar x, somar x, isso é um pedaço de comando, é um pedaço do nosso código. E como a gente está repetindo isso, está dentro de um looping, a gente tem que ir sempre adicionando valor para ter um limite. O i seria o nosso limite. Então toda vez que isso faz, o i adiciona 1. Quer ver? Deixa eu printar ele aqui para você. Cout e endl. Acho que vai ser mais fácil assim. Ó, tá vendo aqui? Mas ficou tudo colado, aí não vale não. Eu não lembro o comando de limpar, eu acho que é clean. Não é clean não, mas enfim. Ai! Beleza, ó, tá vendo? Ele começou com 0. Aí depois ele foi pra 1, porque toda vez ele passa aqui, ó, 0, adicionou 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Toda vez que o nosso programa chega aqui, nosso código chega aqui, ele coloca 1 nesse i. Aí esse i ele vai aumentando até o 9, ó. Ele começou em 0, que eu mostrei, que eu declarei aqui, e foi até 9, que seria o primeiro inteiro menor do que 10, mais próximo de 10 e menor do que 10. Então, tá aqui. Se eu colocar um igual aqui, ó. Meu Deus, esse aqui tá me enchendo o saco já. Se eu colocar um igual aqui, ele vai de 0 até o 10, porque menor ou igual a 10. Certo? Entendeu melhor? Eu acho que você vai pegar esse conceito quando eu explicar o for, porque o for ele é mais intuitivo. E o mais igual? O mais igual... você está falando do soma, né? Beleza. Mais igual a 1. Pode ser escrito assim também, mas eu coloquei ele aqui justamente para explicar. O que significa isso? Mesma coisa disso daqui. Ele é a mesma coisa de um i++, mas só que o mais a gente adiciona sempre 1. O mais igual a gente tem a liberdade de colocar aqui qualquer outro número, ó. Ao invés de eu andar de 1 em 1, eu vou andar de 2 em 2. O i++ ele não tem essa liberdade de colocar números aqui. Ele sempre vai de 1 em 1. Tá vendo? O i mais igual a 2. Eita. Mais igual a 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se fosse o mais aqui, seria sempre de 1 em 1. É a mesma coisa. O mais igual e o mais serve para a gente pegar o valor, o i, o valor, igual a valor mais x. Entendeu? Seria exatamente isso daqui, ó. E aí eu quero atualizar esse valor. Quero meio que sobrescrever a soma que eu estava fazendo lá. Se eu quero uma soma total, você não concorda comigo que tem como a gente não usar tantas variáveis e guardar sempre os resultados só em uma soma? Seria o caso de colocar no mais igual. A gente coloca soma mais igual ao valor que a gente está colocando lá dentro para somar com o valor da soma atual. Esse i aqui, depois desse sinal de igual, significa que eu estou pegando o meu valor agora. Suponha que o i vale 2. Eu estou pegando o valor de i cru, estou pegando 2 e somando 1. Esse valor de i aqui seria o 2. Eu estou pegando 2 e somando 1. Entendeu?
É a mesma coisa do i++. Mas o mais igual a gente atualiza o que está lá dentro com uma variável qualquer. O mais ele é sempre de 1 em 1. Colocar aqui ó, mais 5 para você ver. Só de último exemplo. Ó, 0, 5, 10. Ele está pegando o valor de i, que é 0. Pegando o valor de i de novo, que é 0. E colocando o 5. Seria aqui 5, né? Não seria 1 mais. Seria 5. Aí vai pegar o 5. Pegar o 5 de novo. E colocar mais 5. Que seria 10. É basicamente isso. Tá. Vamos continuar. Ó, isso aqui eu expliquei pra vocês já, né? Enquanto o 10 for maior do que 5, ele vai rodar infinito. Isso aqui é uma questão de meio que loop infinito. A gente não vai ver loop infinito essa aula, mas eu vou mostrar pra vocês, já que tá no slide, né? Tem que rodar os códigos aqui só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Ó, enquanto 10 for maior do que 5, vou digitar aqui loop infinito, beleza? Eles vão ver que nunca vai parar, tá vendo? Tá executando até agora o meu código, nunca mais para. Por quê? Porque 10 sempre vai ser maior do que 5. Fechou? Isso aqui é só um exemplinho de loop infinito. Na aula passada eu estava colocando 1 aqui, mas eu não vou dar spoiler nenhum. A aula que vem vocês descobrem o porquê do 1. Tá. A gente não vai usar loop infinito agora. Beleza. Agora tem a estrutura for. Do while... deixa eu tomar uma água. Do while, vocês separaram que ele é sempre separadinho, né? A condição, a inicialização em cima, a condição dentro do comando e a atualização dentro da instânciazinha lá, dentro da nossa área de código, dentro da nossa área do while. Então, o for, ele já é diferente. A gente faz tudo aqui dentro, ó. Inicia a nossa condição de parada e a nossa atualização. E seria o i igual a 0, o i menor que 10 e o i++, tudo aqui nessa linha. Aí você deve estar pensando, nossa, ele é muito melhor do que o while, por que o while existe? Talvez vocês não podem estar pensando nisso, mas só que foi o que eu pensei da primeira vez que eu vi um for. Eu pensei, nunca vou precisar usar um while, então se o for já está tudo aqui, tudo bonitinho para a gente usar. Por que eu vou ter que usar um while? Os dois fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que um é melhor. Não é melhor, é melhor visualmente mesmo. Melhor do que o outro em alguns aspectos. O while, por exemplo, fica mais bonito. É sempre isso. Fica mais bonito quando a gente vai montar o loop infinito. O while é melhor para condição de parada, tudo mais. Colocar um if dentro de um while assim no loop infinito é melhor, fica mais elegante de se ver do que colocar dentro de um for. Porque o for, pra gente fazer o loop infinito, a gente não coloca atualização. Só que vai deixar um ponto e vírgula aqui e um espaço em branco aqui. Aí, geralmente, prefere-se usar o while ao invés do for nesses casos. E aqui também, ó, na aula passada eu estava mostrando pra vocês o meu negocinho aqui. Tá vendo que eu uso while 1 e aqui eu coloco um break? Isso aqui é uma condição de parada, só que é uma condição de parada que eu vou fazer essa condição. O usuário vai fazer essa condição. Isso no while é muito mais utilizado do que no for, porque o for ele já é uma estrutura mais meio que pré-definida para rodar aquilo. O while também, só que tem essa diferença de visual e de entendimento. Para mim, um código que tem um loop infinito feito em while
é muito melhor para olhar do que um código feito com um for. Mas enfim, é pura frescura. Pura frescura mesmo, de todo mundo. Todo mundo tem frescura com isso. Então, daí tem que ensinar as frescuras. Mas enfim. É assim a estrutura do for. Ó. O for significa para i igual a 0. Enquanto o i for menor do que 10, a gente vai de 1 em 1. Vocês repararam que é idêntico ao while? Tipo, não tem diferença nenhuma de um para o outro. Então, é exatamente a mesma coisa. Só que esse está escrito bonitinho aqui em cima. O while não. O while, ele é separado, ó. E int i igual a 0. Tudo isso daqui a gente faria dentro de um for. Dentro de um comando for. Eu vou mostrar para vocês, ó. Mais. Vou colocar o mesmo código, só que com um for. For int i igual a 0 e menor que 5, 10, né? Tá ali. Menor ou igual a 10 e mais cout e endl. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Ó, 0 até 10, 0 até 10. Ah, e você está pensando, mas ele está printando sempre de 0 a 10. Será que só pode crescer? Ou ele pode diminuir também? Vocês chegaram a pensar nisso? Tipo assim, de 10 até 0? Então, galera, para felicidade de todo mundo, tem como sim. Ó, literalmente só trocar os sinais. Colocar o i iniciando em 10, ele indo até 0 e ele diminuindo 1. Tá vendo? Literalmente, ao invés de mais, colocou menos. Ó. Pô, aí não representou não, calma aí. Uai, 10, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uai, credo. Que é isso? Que aconteceu? Nossa, nem chegou aqui. Uai, que é isso que aconteceu? 10, 9, 5, 6, 7. Credo. Ah, e agora foi. Nossa. Por que aconteceu isso aqui? Olha. Do nada. Tá. Enfim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora com for 0 até 10. Ah, mas tem como fazer isso no for também, já que o for ele é todo mais ajeitadinho? Tem também. A gente coloca 10. A gente troca a nossa condição. E a gente troca a nossa atualização. Em vez de mais, coloca menos. De 10 até 0. De 10 até 0. Viu? É exatamente a mesma coisa um do outro. Só que cada um tem suas particularidades. Como eu mostrei lá pra vocês, o loop infinito no while, tipo assim, a gente colocava só aqui, no for ele já é mais feio. Ele é feio, no for fica feio, ó. Int i igual a 10, enquanto o i for maior do que 0, vai rodando isso daqui, ó. Tá vendo que eu tirei a nossa atualização? Era para ter atualização aqui, mas não tem. Então,
Por causa disso que a gente não usa o for como loop infinito, porque para não deixar esse espaço em branco aqui. Mas só por causa disso mesmo também. Tem outros casos, mas só que não importa tanto não. Tá vendo? Sempre vai imprimir 10. Infinito. Beleza? Vamos ver o que mais eu tenho para falar para vocês sobre loopings infinitos. Ah, tá. Aqui a observaçãozinha, ó, que o Eduardo me perguntou sobre o I++. Já expliquei para vocês também, ó. O I++ seria o quê? O I mais igual a 1 e o mais igual a 1 seria o I pegando o valor dele e adicionando uma atualização de qualquer valor que você queira. Isso aqui eu já expliquei também, já a gente incrementando o while. E o end of file. O end of file, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente usa isso. O que é o end of file também? Muita gente usa programação para ler tabela de Excel, ler tabela de arquivo de texto. Ler arquivo de texto, né? Tabela de arquivo de texto não, né? Ler arquivo de texto. A gente pega um bloco de notas aqui, quer ler ele, separar as palavras, tudo mais. Tá, mas a gente não... Tipo assim, a gente não sabe quantas linhas tem. Como que eu dou um exemplo mais fixo disso? Ah, tá. A gente pega um livro. A gente não sabe quantas linhas tem o livro. Eu acho que nenhum autor do livro sabe quantas linhas o livro dele tem, certo? Ah, peraí, deixa eu ver se tem alguma dúvida antes. Não, tem não. Enfim, nenhum autor do livro sabe quantas linhas tem o livro dele. Aí, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? A gente tem que, sei lá, pegar as palavras que começam com a letra A. Nossa, mas qual que é a condição de parada disso, gente? Ninguém sabe. Tipo, até sabe, né? A gente vai lendo as palavras palavra por palavra, mas não seria tão interessante. O que a gente faz? O end of file serve para isso. Ó. A gente vai pegar um arquivo de texto, uma tabela, um livro completo, uma página na internet. Até página na internet dá para ler, dependendo da linguagem. Eu não sei se o C++ tem, mas eu sei que o Python tem. Você literalmente pega o link do site e consegue separar as palavras lá. Você monta seu código só para separar as palavras dele. É muito interessante. Tem que você dar uma olhada depois. Mas só que ninguém sabe quantas linhas, quantas informações vão ter o site, certo? E para ele pegar tudo, até acabar, a gente usa o end of file. O end of file significa o quê? Fim do arquivo, fim de tal coisa. File é mais voltado para arquivo mesmo, porque a gente usa muito isso para tabela. Um exemplo prático disso é um trabalho que eu fiz na faculdade. Um professor, ele pegou a Bíblia pra gente. Tinha linha pra caramba o negócio, tinha muita linha. Ficou, acho que, sei lá, 5 minutos só rodando, passando. Porque era vários for, né? E quanto mais for no código tem, mais mal otimizado ele fica. O for é uma das coisas que mais pesa no código. Eu sempre comento alguma coisa de otimização, de eficiência de código. Laço de repetição é uma das coisas que mais pesam dentro de um código. Enfim, ele deu essa Bíblia pra gente. A gente teve que pegar as palavras. Na verdade, era pra gente checar se tinha palavra depois de ponto que tinha letra maiúscula ou minúscula, para ver se tinha alguma minúscula lá. Se tivesse, era pra gente consertar. Foi uma bagunça fazer esse trabalho. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. E o que a gente usou? Eu e um amigo meu, né? Era um trabalho de dupla. O que a gente usou? A gente pegou o arquivo da Bíblia e foi lendo esse arquivo. Foi lendo linha por linha. Porque o end of file, ele pega linha por linha do arquivo, coloca numa string e vai adicionando todas as outras linhas nessa mesma string. Aí o que a gente fez? A gente pegou essa string, separou as palavras por... vocês não sabem o que é uma string. Vocês não sabem o que é array. Array é meio que um negócio grandão assim na nossa memória, que cabe uma variável
tem vários espaços lá, mas enfim. A gente pegou isso, separou, identificou já que tinha ponto, a gente dá a palavra seguinte. Mas a gente não sabia quantas linhas tinha esse arquivo. A gente nem tinha noção de como... tipo assim, a gente não tinha como entrar dentro do arquivo para ler. O que a gente fez? A gente só montou o códigozinho lá em Python, pegou esse arquivo, a gente nem leu. A gente só foi ver as palavras quando estava lá no código. A gente pegou esse arquivo e leu, linha por linha, e fomos procurando os pontos e as palavras seguintes. O que a gente usou? A gente usou o end of file. Não nesse caso de entrada direta do usuário, mas só que no caso da gente ler o próprio arquivo. Nesse caso, que vou explicar para vocês, é o usuário que vai entrar com uma variável. A gente leu todas as linhas e foi adicionando e consertando. A gente não precisou saber quantas linhas que tinham, a gente não precisou saber quantas palavras que tinham, quantas páginas tinham. A gente só leu o arquivo até o final dele e foi consertando. Enfim, como que o end of file funcionava? Está errado esse slide aqui, utilizarem. Como que o end of file funciona nesse caso que vocês vão aprender aqui? Se o end of file é para ler até o final do arquivo, o que seria o nosso arquivo aqui? Lembra lá na primeira aula que eu expliquei para vocês de alocação de variável dentro da memória do computador? A gente colocava int x. O nosso computador de lá na nossa memória pegava um espacinho da memória, um quadradinho da memória e colocava o x lá dentro. Então, o end of file nesse caso seria a nossa memória do computador. Enquanto existir memória no nosso computador, a gente vai colocando variáveis para preencher essa memória. Que variáveis são essas? É a variável i. Uai, mas como assim o i? A gente vai preenchendo o i até acabar a nossa memória. Vai acabar que vai ficar cheio de izinhos na nossa memória, infinitos is até acabar. Não sei se tem como fazer isso de forma automática. Eu devia ter montado um código para mostrar isso de forma automática, para vocês verem a minha memória subindo. Mas vamos ver se tem como fazer ela subir um pouquinho aqui. While sim e eita, tava falando de Python, meti logo um print ali. Ó, vou rodar esse código aqui. Isso acontece, vocês reparam aqui, ó. Aqui tá 7.8. Eu não sei se vai subir aqui, mas ó, eu acho que é muito difícil eu digitar a ponto dele subir tanto assim. Não tá nem subindo o uso. Não tem como não. Tá nem subindo. Aí, ó, subiu um pouquinho. Ai, já baixou de novo. Mas enfim, vocês entenderam que eu tô digitando infinitamente aqui esses números. E isso só vai parar quando o nosso computador travar por falta de memória. Então, esse seria o end of file apresentado nesse caso. Caso eu queira ler um arquivo, a gente coloca o arquivo dentro do programa, referenciar a pasta lá, tudo mais, e faz para ler o arquivo. O nosso CIN aqui seria read de dentro de um arquivo. Read significa leitura de um arquivo. E é isso. Esse seria o nosso end of file. Eu estou mostrando aqui para você porque tem um exercício do URI aqui, ó. Esse daqui utiliza esse conceito de end of file, que é um exercício de mostrar que é Copa do Mundo ou não. Mas é isso. Alguma dúvida?
Agora eu vou passar uns exercícios pra vocês. Essa aula tem exercício bom pra inventar, viu? Então vamos lá, já que ninguém tem nenhuma dúvida, vou passar o primeiro exercício. Primeiro vai ser facinho, a gente vai incrementando ele a partir desse primeiro aqui. Beleza, isso aqui é o primeiro exercício. Eu vou deixar com o código aberto aqui, só para vocês terem uma ideia, um rumozinho. Ah, tá, melhor. Acho que assim fica mais interessante. E que isso? Ah, apaguei tudo. Ah, como que eu apaguei isso tudo? Que isso, gente? Que isso? Beleza. Incrementei o exercício, esse de baixo aqui, ó. Para vocês usarem os dois métodos do for e do while. Qualquer coisa eu tô aqui. Rapidinho, vou dar 5 minutinhos pra vocês fazerem isso. Enquanto vocês vou perguntar um negócio pra minha avó, rapidinho já volto. Voltei, gente.
E aí, gente, terminaram? Beleza. Rapaz, esse é facinho. Já tá pronto aqui, né? É aqui, né? Beleza, então é isso. Esse daqui. Professor, Oi. o 10, então, no caso, ele não é valor, ele é número, tipo, quantidade? O que tá dentro do enquanto for no while. Ah, aqui você fala que ele. Como assim, inútil? Que ele não mostra? Não, é que, tipo, eu pensei que esse 10 era, por exemplo, se fosse menor que 10, então ele iria de 1 a 9, tipo, o valor de 1 a 9, Ah, e não sim. a quantidade de 1 a 9. Ah, sim. Não, tá. Vamos lá. Aqui ele tá menor ou igual a 10. Então ele vai de 0 até 10. Literalmente até 10 por causa do igual. Se eu coloco menor, ele vai de 0 até 9. E aí vai ter 10 espaços. Porque se ele for de 0 até 10, vai ter 11. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O que eu 7, quis dizer 8, foi 11. assim, tipo, eu pensei que o 10 era o valor numérico 10. Então, por exemplo, se eu colocasse o número 11, não entraria. Só que o 10 é espaços, tipo, então eu vou poder colocar, se vai de 0 a Ah! dez Eu eu... entendi a dúvida. Eu Entendi. também Não, tenho agora eu essa entendi. dúvida também. Não, não, sim. Tá, entendi. Não, nesse caso seria. Ó, nossa, bela colocação. Vamos lá. Beleza. Nesse caso teria. Ó, tipo assim, se eu colocar Sein I, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando o meu I, que é 0, e essa condição aqui, certo? Se ele for menor do que 10, eu vou continuar rodando meu programa. Você pensou que, tipo assim, é. Ô meu filho, não. Eu não salvei. Tá. Nossa, deixa eu pensar o que eu vou falar aqui, porque agora eu me baguncei. Enfim. Se você digitar o I, que é a nossa condição, realmente ele vai parar por aí. Ó, o I, se digitar 11, parou o programa. Mas enquanto eu não digito 11, ele vai andar 10 vezes. Por que ele vai andar 10 vezes? Por causa do I++. O I++ é ele que vai chegar até 10, entendeu? Se a gente colocar aqui x, certo? E digitar aqui x, a gente pode digitar x infinito também. Pode digitar x até maior, menor. A gente pode digitar x infinito, ó. Eita, aí deu errado. Porque eu digitei um 11 aqui sem querer, tá vendo? Eu digitei esse 11 aqui, aí parou. Mas enfim, o que você estava pensando é que isso daqui você não poderia aceitar números maior do que 10, mas pode sim, se você estiver digitando outra coisa aqui, igual o exercício pedia, ó. O exercício pedia para a gente ler 10 valores do teclado. Então você tem que ter 10, como é que fala? 10 laços de 10 repetições para ler esses 10 valores. Aí aqui, ó, cabe quantos valores você quiser. Ó. Ai, foi um. Ó, vou digitar 11, ele vai. 12, ele vai. 13, ele vai. Por quê? Porque eu estou digitando o X. Quando eu digitar o Y não, o I, que é a nossa condição de parada, ele ser menor do que 10, se eu colocar 11, aí ele para. Mas aqui ele só está mostrando pra gente, ó, que ele vai de 1 em 1 até o 10. De 0 até o 10, entendeu?
Consegui tirar sua dúvida? Eu embaralhei muito falando. Não, acho que eu entendi. Entendeu? No caso ali, depois que a gente digitasse 10 valores, ele pararia, Ele pararia, né? pararia, sim. Porque a gente está digitando x. Aqui, a gente está digitando x. Se a gente digitasse o i, aí sim. Ele pararia, por quê? Porque o i é a nossa condição de parada. Se eu digitar um número maior do que 10, ele vai parar de funcionar. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou colocar para digitar x. Mas, se eu digitar o i, aí ele para, porque a nossa condição de parada é até o 10. Ah, professor, então, por exemplo, tem como fazer então para, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, até 50 e eu quisesse que os números terminados de 0 a 50 com 9, 7, 8, 9, eu não passasse por eles, ele também faz a contagem? Então, aí a gente teria que meio que ir pegar esses números aqui dentro, certo? Aqui, ó, a gente pegar até 50, certo? Uhum. Aí, por exemplo, números terminados com 7, 8, 9 vai ser o 7, o 8, 9, o 17, 18, 19, o 20, 27, 28, 29, até 49 lá. A gente teria que pegar esses números e meio que decompor eles para saber se eles entrariam na condição ou não. Aí, ó, seria o caso que eu mostrei para vocês na aula, ó. Se condição, aí vai fazer alguma coisa aqui dentro, ó. Fazendo alguma coisa. Aí ele está entrando aqui e está atualizando. Caso contrário, se ele não for um número terminado 789, ele vai vir direto para o else. Condição que não atualiza. Aí ele não vai atualizar. É mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Perfeito. É o que eu falei, ó. O while a gente consegue colocar mais condições para manipular quantas vezes nosso programa vai andar. Aqui não, ó. Tá vendo que aqui a gente tá já colocando tudo certinho e já colocando para ele andar aqui em cima. O while a gente tem essa liberdade. Por exemplo, se de números de 1 a 50 eu quiser pegar só os números pares e atualizar só quando for número par. Eita, apaguei, foi tudo. Só quando for número par, eu posso. Aí, ó, quer ver? Ainda estou rodando. E vou mostrar quantas vezes ele vai rodar. E vai travar, ó, no i. Porque não tem. O i vai rodar 50 vezes. Mais dessas 50 vezes eu vou pegar só os números pares desse i, certo? Aí vamos ver em qual número ele vai travar, porque ele vai, tipo, vai ser metade do valor, né? Vai travar lá pelos 20 e poucos, quer ver? Ou no 1. Meu Deus, ele não vai sair daqui nunca, não. Tá, mas enfim, é isso. Ele vai, sei lá. Caramba, gente, ele tá travando no 1.
De vez em quando esse negócio trava, igual daquela vez lá que travou. E parou no 1. Oh meu Deus do céu. Qual que é o sentido disso? Enfim. Era pra ele ir pro... indo pra mais. Só que não tá indo, não sei porquê. E aqui ele tá pegando só números que são pares, ó. Ah, tá. Já sei porquê. Oxi. Isso é uma... Pegou só o 0. Enfim, não sei o que tá acontecendo nisso. Ele tá parando no segundo número. Aí eu tirei a parada de dentro do negócio e coloquei ela de novo dentro do negócio. Ó, tá vendo? 48, pegou só os números pares. Só que a gente vai printar o valor de i. Ainda estou rodando. INDL. Ó, tá vendo? Ele tá pegando aqui o 0, que é par, o 1, que é ímpar, aí vem pra cá. Ou seja, mesmo a gente pegando só esses números, vai ter um espacinho para o programa rodar. Porque, se eu colocar um else aqui vai ficar melhor, pera aí. Fiz negócios rápidos, não dá certo. Não, tem coisa bonitinha. Ó, tá vendo? Ele ainda vai continuar rodando por trás, só que só vai mostrar pra gente na tela os números pares, ó. Ou seja, isso daqui tudo é coisa que ainda falta para rodar. Então, tem como a gente fazer esse filtro, igual você falou, número 789. A gente faz esse filtro, só que ainda vai ter coisa para rodar. Então, esse não seria o caso ideal, sabe? O caso ideal seria montar um loop infinito e nele a gente vai ter um i que vai atualizando até 50 e desse i a gente filtra ele para pegar esses números, porque senão ele vai rodar infinito. E quando o i chegar em 50, dá um break no nosso código. Entendeu, mais ou menos? Eu devo ter confundido, devo ter me baralhado um pouco para falar, mas deu para entender? Não, top, professor. Agora é praticar mesmo. Talvez eu embaralhe um pouco, mas aí você pode falar se não entender alguma coisa. Beleza, então eu pedi para vocês fazer um programa que vai ler 10 valores e mostrar os valores lidos, com for e com while. Então para isso a gente declara aqui uma variável para a gente ler os valores, para não atrapalhar o nosso i, sim x, cout x. Vou colocar uma frasezinha antes. O valor digitado foi isso aqui. E a gente vai atualizar o i de 1 em 1. For int i igual a 0. Um detalhe. No for eu sempre declaro o i aqui dentro, ó, a maioria das vezes. Porque para deixar o código mais limpo do lado de fora. E também para criar uma variável de escopo local. Para quando eu sair daqui, esse i sumir da memória. Ele não existe mais. I menor do que 10. E mais. Int x. Sim. X. Cout. O valor digitado foi x NDL. Beleza.
Deu erro porque eu esqueci o ponto e vírgula. Ó, no while vai ser, vou digitar 10 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou pro número 3. 8, 9, 10. Pronto. Beleza, estão funcionando. Certo. Agora, parte 2 do exercício. Ó, fazer um exercício que é para meio que pegar esse código que a gente fez e implementar um filtro que eu estava comentando para vocês. Só que os filtros que a gente fez agora, até agora, era filtro tipo assim, pega se é par e se for par atualiza. Nesse caso não. Ele vai atualizar independente se for par ou se for ímpar. Ele vai pegar lá, o número é par, se for par, coloca na variável soma e soma lá. Se não, não vai fazer nada com o número, mas o meu i vai continuar sendo atualizado sempre. Ou seja, no caso do while, o i sempre vai ter que ficar embaixo de tudo. Porque se fosse para atualizar só quando o número for par, a gente teria que mudar o jogo desses i, tanto no for quanto no while. Mas no caso não vai precisar mudar quase nada. Vocês só vão fazer um filtro que vai ter a variável soma e vai somando os números que vocês digitarem dentro dessa variável. Esse eu vou dar uns 10 minutinhos para fazer, porque ele é um pouco mais complexo e provavelmente vai gerar uma dúvida um pouco maior em um assunto que eu não vou comentar, vou esperar vocês chegarem nessa dúvida. Aí eu explico para vocês. 10 minutinhos.
Tem uma desvantagem muito grande de trabalhar com computador, programando, fazendo qualquer outra coisa, não só programador. Os nervos, os nervos aqui do braço, aqui de parte de baixo do braço, dá tudo. Eu acho que é tendinite o nome. Eu tô tendo que usar uma paradinha pra prender, porque senão eu sinto uma dor absurda no braço. Aí tem essa desvantagem, né? Sempre vai ter essas dores, igual meu pai. Meu pai trabalha com computador também, mas só que nem é programador não, só trabalha digitando o dia inteiro. Aí tem o mesmo problema que eu. Foda. Eles estão conseguindo fazer? Tá indo. Então vou esperar mais um tempinho. Quando vocês terminarem, vocês mandam um ok aí.
E aí, gente? Tá indo? Já terminaram? Beleza. Então vamos lá. Só para implementar um filtro, né? Para verificar se ele é par ou se for ímpar e atualizar a variável soma. Vou criar duas variáveis aqui, soma for, não soma while, né? Melhor, vamos criar uma variável local, uma para cada. Beleza. Digitei o x, tá. Agora, depois de digitar o x, eu vou checar se ele é par ou se ele é ímpar. Por quê? Se ele for par, não vai nem entrar na soma. Se ele for ímpar, não vai nem entrar na soma. Soma mais igual a x. Se não, vou mostrar uma mensagem aqui. O número digitado é ímpar, então ele não foi somado. Tive uma ideia. A soma vai ter que ser fora mesmo, que eu vou ter que mostrar o resultado. Soma while, soma for. Beleza. Eu tive uma ideia, vou colocar aqui, ó, int quantidade de números somados. Por quê? Eu vou ver quantos números somados quantos números estão sendo somados aqui só pra gente ter uma ideia. Vou colocar ele aqui para mostrar de fora aqui. Beleza, vou mostrar ele de fora. Quantos números foram somados? Foram somados no while. Beleza? Agora aqui no for a gente faz a mesma coisa. Só que, detalhe, essa variável quantidade de números somados, ela é uma variável global, certo? E aqui a gente está alterando o valor dela. Como no for eu vou usar ela de novo, o que eu deveria fazer para voltar para o valor original? Só antes de começar o nosso laço de repetição, a gente colocar iniciar ela de novo aqui como 0. Então, só colocar aqui como 0 porque ela é global. E esqueci de mostrar a soma. A soma do while é beleza, agora aqui, mesma coisa. Digitou um número, a gente vai checar se x% 2 igual a 0.
que vai acontecer? Cout. Nossa, Cout nada. Soma for mais igual a x. Certo? Se não, eu vou mostrar uma mensagem. O número digitado é ímpar, então ele não foi somado. Beleza? Aí agora eu vou fazer as mesmas coisas aqui, ó. Só que aqui eu não vou precisar atualizar o i, tá vendo? O i já está sendo atualizado aqui. Agora eu só vou mostrar a count, a soma do for é soma. Aqui eu acabei de reparar que eu errei. Que eu também errei, ó. Eu fui verificar lá em cima. Foram somados. Quantidade de números somados no for. Beleza? Vamos rodar para ver qual vai ser o resultado disso. Ó, no while, número 3 não foi somado. Número 4, número 6, número menos, não vou colocar número negativo não. Número 3 de novo, número 1 não foi somado. 8, 9, 2, 4, 6. Ó, a soma do while é 30 e foram somados 6 números no while. Ou seja, dos 10 números aqui que eu digitei, só foram somados 6. Agora o for. 1, 2, 3, 4, 6. Pronto. Eita, não atualizei aqui. Pronto, agora tô atualizando. Só não vai mostrar aqui. A soma do for é 28. Então, dos 10 números que eu digitei, só uma quantidade aqui foram somados. E é isso. Vocês entenderam? O for, essas coisas assim, tipo laço de repetição no geral. Alguma dúvida ficou passando aí? Você descobriu se tinha esquecido, Diogo? Deu certo o seu agora? Deu certo aqui, e mais aqui, eu não tinha colocado direito. Mas eu vou repetir mais umas 3 vezes aqui. Boa. Coloca essa ideia aqui, ó, que eu dei, tipo assim, de colocar quantos números você está somando, só para você ter ideia do se está indo certinho. Ó, você declara a variável aqui e inicializa ela com 0. Aí, quando você for somar um número dentro do if, você coloca ela atualizando também, porque ela atualiza diferente do i. Ela vai atualizar sozinho para ver quantos números que você digitou, quantos você está somando. É interessante. Então é isso, gente. Alguma dúvida no geral do conteúdo? Mas é prática, né? Oi? Agora é prática. Praticar. Então, é isso. Termina a aula por aqui. Porque se for fazer mais um exercício, a gente acaba depois das 4. Aí muita gente tem algo para fazer hoje. Já é sábado, né? Sábado à tarde. O pessoal dos ciclos passados fala para terminar a aula mais cedo, justamente por causa que é sábado.